Olá, sejam muito bem-vindos à Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kerlaken Facuri e hoje a gente vai falar como Jesus demonstrou a sua humildade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Filipenses 2, de 1 a 8 diz o seguinte: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viver em harmonia, tendo um mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal e por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Se tem uma coisa que é difícil de fazer, é isso. Todo mundo gosta de ser incrível, de ser tido como incrível, né? Todo mundo gosta de ser admirado. E aqui Jesus, ele saiu dessa posição de Deus, que ele é Deus mesmo, e veio aqui se humilhar, viver da maneira mais humilde possível, né? Para poder salvar a gente, para poder ensinar a gente. Muitas vezes a gente finge que a gente é humilde justamente porque a gente sabe que a falta de humildade é uma coisa feia. Inclusive, ser humilde é um dos dons do Espírito. Mas ser humilde é tão importante que essa era uma das principais características de Jesus. Você sabia que, por exemplo, não era normal uma criança nascer num estábulo? Não era nada normal. Ninguém nascia no estábulo. E Jesus nasceu no estábulo justamente para ser colocado numa posição da mais absoluta humildade. Daí o berço dele foi uma manjedoura. Uma manjedoura é um lugar fedido, porque os animais comiam e daí ficavam lá ruminando, muitas vezes caía a baba. Era nojento. E o estábulo devia ser um lugar super fedido, porque imagina que não tem um banheiro por lá e são animais que estão morando lá. Então imagina o cheiro que não era. Jesus foi colocado nessa posição, para nascer nessa posição, justamente para representar o contrário do que seria um berço de ouro. Menos de ouro do que esse berço seria impossível. Além disso, Jesus morreu da maneira mais humilhante que existia naquela época. Porque você morrer à morte de cruz não só era absolutamente doloroso, como também era absolutamente humilhante. As pessoas ficavam rindo, inclusive rindo da cara dele, colocaram lá o rei dos judeus, e era uma zoeira isso com a cara dele, né? Porque se você é o rei, você não vai ser crucificado. Então, ele foi propositalmente colocado nessa posição super humilhante do começo, desde que ele nasceu, até o fim, que era a morte de cruz. Isso é absolutamente emblemático. Deus quis mostrar isso pra gente, para mostrar que quem quiser ser como ele, vai ter que se colocar numa posição de humildade. Dá uma olhada no que diz Mateus 20, de 20 a 28, que diz o seguinte: então a mãe dos filhos de Zebedeu chegou com os seus filhos perto de Jesus, curvou-se e pediu a ele um favor. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu: prometa que quando o Senhor se tornar rei, esses meus 2 filhos sentarão à sua direita e à sua esquerda. Jesus disse aos 2 filhos dela: vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Então Jesus disse: de fato, vocês beberão o cálice que eu vou beber, mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda, pois foi meu Pai quem preparou esses lugares e ele os dará a quem quiser. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram zangados com os 2 irmãos. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse: como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês.
Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Bom, de acordo com esse texto, a gente deve fazer algumas coisas, né, que as pessoas humildes fazem. E existem alguns termômetros para você entender se você realmente é humilde. Eu vou te fazer algumas perguntinhas para você se responder. Em primeiro lugar você se importa com a sua reputação, se for para fazer o bem para os outros? Você se importa de parecer ridículo ou de parecer um idiota ou qualquer coisa desse tipo, se você estiver fazendo bem para os outros? Você vive em harmonia com as pessoas, por mais que tenha algumas pessoas que fazem algumas coisas que você não gosta, mas você dá prioridade para viver em harmonia com todo mundo, mesmo que isso não esteja satisfazendo tanto o seu ego? Outra, você não está preocupado só com seus próprios interesses, mas você quer também abençoar a vida dos outros? Você é capaz de se sacrificar pelos outros? Tudo isso não é nada fácil, não é agradável, não é fácil de fazer, mas essa foi a maior lição que Jesus nos ensinou e foi o maior comando que Ele nos deu, para a gente realmente se importar, querer se abençoar o outro. Então pense bem nisso, pense bem se é isso que você tem feito, se é nisso que você tem se empenhado para fazer. Hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus.